jovens. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uma questão ontem, né? Debate. Assisti um trechinho. Muito bom. Isso, assim, ó. Havendo número legal, declaro aberta a 11ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes para a leitura das matérias da ordem do dia. Processo de número 4141/2017. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do artigo 1º da Lei de número 5.526, de 22 de junho de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, senhor presidente, discutir em discussão o projeto de lei, o vereador dispõe de 10 minutos. Doutor Guilherme, senhor presidente, nobres colegas, eu acredito que hoje aqui só tem assessor, não tem o horário, mas os munícipes que estão lá acompanhando, né, pelas redes sociais, pela tecnologia. Bom, senhor presidente, esse projeto, ele já deu muita polêmica nessa casa. Inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, eu fui contra a gente ser rápido na análise do projeto, porque existiam várias incongruências nas informações. O que acontecia é que, no documento enviado pelo Executivo, justificando o projeto, o que é que o documento dizia? O documento de 13 de junho de 2017. Permitia a contratação temporária de empresa para prestação de serviços de atendimento ao público, atendem para isso, em virtude da demanda atualmente existente. Vou repetir, em virtude da demanda atualmente existente. São estas, em síntese, as justificativas que devem ser consignadas nessa mensagem. Ou seja, obrigado, Beto. Não se falou oficialmente de questão de concurso público, que o problema era o concurso. Inclusive, eu questionei na comissão e os demais membros diziam que a informação dada pelo Palácio é que o problema estava no concurso. Mas, de fato, no papel não falava nada. Nós temos que trabalhar em cima da informação oficial.
Eu aprendi uma coisa com a professora Terezinha Fiorotti, de saudosa memória, no qual eu até indiquei o nome dela com justeza para ser essa escola nova que está sendo construída na Kennedy. Ela dizia, eu professor, ela diretora da oficina, que no serviço público o que vale é o papel, nada de boca. O que vale é o que está escrito. E aí eu falei para os membros, argumentei para os demais colegas que precisávamos aprofundar no assunto, que se a questão era o concurso, por que o executivo não mandava essa informação oficial? Daí que eu fiz o meu voto em separado, no qual vou ler também, para que isso fique consignado. Eu fiz então uma carta para o presidente, doutor Serafim, que eu dizia: conforme votação ocorrida na reunião ordinária no dia de hoje, solicito que seja anexada a específica que meu voto contrário ao projeto de lei do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências no orçamento destinado ao Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul, foi proferido se baseando no artigo 34 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de São Caetano do Sul. Entendo que a justificativa do projeto de lei apresentado pelo Executivo, quando cita, abre aspas, a contratação temporária de empresa para prestação de serviço de atendimento ao público, em virtude da demanda atualmente existente, fecha aspas, precisa ser comprovada, grifo meu, com mais informações, documentos e diligências. Também entendo que, se existe um concurso público vigente para cargos no DAI, que seja, grifo também do meu voto, chamados esses candidatos já aprovados e selecionados no respectivo concurso público. Entretanto, fui voto vencido na Comissão de Justiça e Redação e, portanto, solicito que fique registrado nos anais da Câmara esse posicionamento. Senhor presidente, então eu estava correto. É tanto que esse projeto foi aprovado com erro e nós estamos novamente pagando pato, pagando mico pela incompetência, não sei de que setor que realizou o projeto de lei, tem que votar novamente. Mas esse projeto, senhor presidente, essa lei, o senhor que é professor de matemática sabe que quando a inicial é falsa, o resultado também se considera falso. Não é isso? Isso. Para minha surpresa, eu consegui ter acesso a um ofício de 17 de maio, ou seja, quase um mês antes do ofício de 13 de junho, do superintendente do DAI, o senhor Rodrigo Toscano, a doutora Sorandi Aires Santos, promotora daqui da comarca de São Caetano, pedindo a nulidade do concurso público. O superintendente, o senhor Toscano, pede a nulidade do concurso público. E por que esse documento não foi anexado? Porque não se falou isso quando mandou para a Câmara. Por isso que eu digo que essa lei é ilegal. Pode gerar, inclusive, problemas, meu caro líder, para o senhor prefeito. Pode gerar improbidade se ela aplicar essa lei. Por quê? Ela foi construída numa informação falsa. Não foi a demanda, foi o ofício. E por que o superintendente não passou essa informação para essa Casa de Lei? Daí, meu caro amigo Edson Parra, a necessidade, e meu amigo Munhoz, que com muito orgulho temos sua assinatura na nossa CPI, precisamos encaminhar essa CPI. Porque se o diretor do DAI, é o que me consta, é o que me parece, não sou advogado, mas vou consultar minha assessoria jurídica, cometeu um crime de prevaricação, porque passou informação falsa para o poder do legislativo. Essa casa não pode prevaricar junto com o diretor do DAI, com o superintendente do DAI. Temos que investigar. Cada dia que passa, essa situação fica mais
esquisita. Parafraseando Shakespeare em Hamlet, parece que algo de muito suspeito do reino do Dai. Precisamos investigar bem isso. Não podemos fugir da nossa obrigação. Está lá no nosso regimento. O papel do vereador é fiscalizar o executivo. E houve aqui uma informação que não corresponde com a verdade por parte de um agente público que é o superintendente do DAI. Se ele tivesse mandado esse ofício, meu caro Pá, atendido o que eu falei lá na comissão, vamos chamar o diretor, o superintendente do DAI, para que ele dê maiores explicações. O prefeito não estaria correndo esse risco. Veja, senhores, como é importante, isso serve de ensinamento para os futuros, quem sabe, prefeito dessa cidade, que eu acredito que deverá sair aqui dessa casa, ou já fez parte dessa casa, que é o caso do nosso amigo Beto Vidossi, que é o que tem no futuro com possibilidade de ser prefeito, nosso presidente, quem sabe, também pode ser, o ex-vereador Fábio Palácio. Temos que ter um bom critério na escolha. Pode. Não, eu não. Eu falei esses três porque... Eu falei esses três porque até agora é o que se comenta na cidade, mas tem razão. Peço perdão aos nobres colegas pelo ato falho, né? Ainda bem que deu tempo de eu corrigir. Mas é isso. Nós temos que tomar cuidado com essa situação. Essa lei é ilegal. Qualquer munícipe pode ir no Ministério Público e questionar essa lei, porque ela foi construída em cima de uma inverdade, em cima de uma informação falsa, em cima de uma situação que não existe, fictícia, em cima de uma situação construída sem base legal. Depois eu concluo o encaminhamento. Já peço o encaminhamento de votação. Vai discutir, presidente. Para discutir, o senhor dispõe de 10 minutos. Mas não está claro. Bom dia a todos. Eu confesso que fiquei comovido com a preocupação do vereador Jander com a situação do prefeito Aurico nesse processo. Eu fiquei às raias da comoção com a sua preocupação com o que vai acontecer com o prefeito se ele assinar essa lei. Mas eu vou deixar o senhor tranquilo aqui. Não vai acontecer nada, viu, vereador? Isso aqui é simplesmente uma formalidade orçamentária. O DAI não tem pessoal terceirizado. E a gente, antevendo o futuro próximo, nós estamos criando uma rubrica para poder ter pessoal terceirizado nas contas que eu fiz aqui na última sessão que nós discutimos isso. São valores pequenos, poucos funcionários, se for preciso, não há obrigatoriedade disso. E quando a gente fala em atendimento ao público, não é aquela moça Bradesco que ficava na agência sem receber, não. É o pedreiro, é o pintor, é o cara que levanta a tampa do poeiro, é o trabalhador braçal, porque o DAI não pode parar. O DAI é uma autarquia de excelência, então ela não pode parar. Agora, a gente não pode fazer, mais uma vez, eu falei isso em outra sessão, falando mais uma vez, em respeito ao público. Nós não podemos, não o público que vem aqui, a população, de uma coisa simples. Isso daqui é promover uma coisa simples, a gente precisa ter. Nós estamos fazendo hoje 2 alterações orçamentárias, 2 créditos especiais. O primeiro do DAI, porque houve um erro formal de número de rubrica, e o da Fundação das Artes, porque isso daqui é uma rubrica nova. Nós estamos pegando duas coisas corriqueiras,
homologatórias, e estão fazendo política em cima disso. Não é isso que a população espera da gente. Não é isso que a população espera da classe política. Nós não estamos discutindo aqui se o concurso é válido ou se o concurso não é válido. Vamos aguardar a chegada da implementação do Tribunal de Contas. Vamos aguardar a chegada do parecer da promotora. Vamos fazer a coisa sobre o que tem que ser feito. Não tem se preocupar se o prefeito vai responder, porque o prefeito ele tem uma assessoria jurídica. O executivo tem a responsabilidade dele. Nossa responsabilidade é que analisar, homologar ou não o pedido que vem do executivo. Eu acho que a gente tem que se ater a isso. A gente vai fazer uma celeuma toda, de novo, outra vez, ficar discutindo se é isso, se é aquilo, aquela coisa toda que aconteceu aqui, criação de CPI, por causa de uma questão formal. Né? A cidade não parou por causa disso. E nem vai parar. Não pode parar por causa disso aqui. Então, o que eu peço, não vou torturar a plateia, meus colegas, usando os 10 minutos que eu tenho direito, mas eu peço mais uma vez que a gente que nós nos atenhamos ao projeto que nós temos aqui na ordem do dia e que a gente faça com que seja o mais rápido possível. Muito obrigado. Não tem mais para discutir? Para encaminhar a votação, o senhor dispõe de 5 minutos, vereador. Não é, me desculpe, meu nobre líder, não é uma questão simples nem meramente formal. É uma questão de princípio. Essa casa é composta de vereadores ou de carimbadores? Porque o que aconteceu com esse projeto foi isso. Veio com problemas, se pressionou. Isso é uma acusação séria. Não estou acusando, eu estou perguntando. Porque eu estou perguntando, essa casa é uma casa de legisladores ou carimbadores? Por quê? Uma casa de vereadores eleito. Carimbador não, vereador. Carimbador não. O senhor vai no seu limite, é das suas palavras, vereador. O senhor respeita Vossa Excelência. Respeite as excelências de todo esse plenário. Quero garantir a palavra do vereador, mas gostaria que o senhor se retratasse da sua posicionamento. Eu estou fazendo. Carimbador não. E eu fico muito feliz com essa negação dos senhores. Eu fiz uma pergunta. Eu também acho, tenho certeza absoluta que não é. Agora, se todo projeto, veja o meu raciocínio, se todo projeto que vir do executivo, e a gente não esmiuçar, não estudar, não aprofundar, fazer como o nosso líder falou aqui agora, rápido e dizer que é simples, não é. Esse projeto foi complicado, esse projeto foi complexo, e o Parra sabe disso. O foi que eu pedi na comissão, vamos aprofundar, falta informação, de fato, estou provando aqui, está o documento assinado pelo superintendente do DAI, né, dizendo, solicitando, pedindo o cancelamento do concurso. E isso não me foi informado. O que me foi informado foi o quê? Problema de demanda. Como é uma coisa simples? Eu me sinto ludibriado, enganado. Como é que eu podia tomar uma decisão? Por isso que eu votei contrário. Eu acredito que essa casa, e graças a Deus que não é de carimbador, precisamos, todo o projeto, discutir, aprofundar, analisar, melhorar. É isso que eu peço aos senhores. Não é um projeto simples, é pouco do ponto de vista financeiro, mas a questão está no princípio, no papel que devemos exercer, de construir leis e de fiscalizar, e não apenas de dar o nosso parecer ao que vem do executivo. Não podemos caminhar nesse sentido. Fico feliz, meu caro vereador Olinto Voltarelli, pela sua decisão radical e forte. Ao Edu, ao presidente, isso me deixa feliz. Triste ficaria eu, viu, Edu, se vocês tivessem ficado calados. Há esperança. Precisamos exercer nosso papel nesse sentido. Não é um caso simples, nobre líder. É uma questão de princípio.
Houve um erro gravíssimo nisso aqui. Acredito, por que eu estou defendendo o prefeito nesse sentido, apesar da minha independência? Acredito que ele nem saiba que isso ocorreu. Com certeza nem soube que isso ocorreu. Daí a necessidade da CPI. Imagina a seguinte situação: se há um problema, meu caro César, meu caro Marcelo Munhoz, que são tão preocupados, e o próprio Sidão, que já participou da questão da segurança. Se há um problema de segurança em um local e a polícia militar chega primeiro, isso quer dizer que a guarda municipal não deva ir? É isso? Deve ir. Pode até ajudar mais e dar maior apoio. Ou o contrário, foi a guarda municipal quando muitas vezes isso acontece aqui em São Caetano, e depois chega a polícia militar em apoio. Ora, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar desse poder. O que o tribunal faz é o quê? É simplesmente dar pareceres, fiscalizar e determinar o que essa casa vai votar. Não é isso, não? Quem define não é essa casa? Quem define é a casa. Então, por que nós vamos esperar o Tribunal de Contas? Mesmo que ele tome a decisão, essa casa tem que, finalmente, quem vai bater o martelo é essa casa. Nós não podemos abrir mão do poder dessa casa. Muito obrigado. Para encaminhar, vereador. 5 minutos. Bom dia, presidente, vereadores presentes, assessores, público. Eu não vou debater sobre esse assunto, porque além do debate aqui na casa, eu já tive 4 programas de televisão debatendo com o Jânio nesse mesmo assunto. Mas, Jesus, eu quero falar diretamente para você agora, com todo carinho e respeito que eu lhe devo e que essa Casa de Leis precisa manter a sua credibilidade. Quando você vem aqui e insinua que talvez possamos ser, talvez quem sabe, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Se você quiser acusar, acuse pelo nome, ataque e responda pelas consequências do ataque. Não insinue, porque é muito bonito isso no Facebook. É muito bonito no Facebook. Mas não é legal para a moral, não é legal para a ética, não é legal para nada nessa casa. Eu tenho quase 60 anos. Senhor Jânio, tenho 700 funcionários, tenho 3 filhos, sou honrado, sou um cara respeitado, sou pior de voto do que muitos aqui. Pelo menos fui nas últimas 2 que me elegiam. Mas honrado eu sou, e respeito eu exijo, eu não peço, para ninguém. E todos os 19, inclusive o senhor, foram eleitos com o voto do povo, têm responsabilidade e obrigações. E o que nós falarmos e fizermos, temos que responder em todas as instâncias, porque existem leis para nos vigiar, mesmo com transparência, observatório, etc. Nós somos vigiados pela justiça. E dizer que nós somos, talvez, carimbadores ou coisa que vale, é muito ruim para a nossa casa. Você está denegrindo a casa que o senhor faz parte. Só com insinuação. A reação de 3 ou 4 aqui expressa, na minha opinião, a reação dos 18. Por favor, não repita isso, eu lhe peço com todo respeito e a estima que tem pelo senhor. O senhor sabe que eu defendi o senhor como secretário de Cultura nessa tribuna por quase 4 anos. Aliás, foi o único que eu elogiei. Tentei elogiar o ponto, mas ele não ficou quase nada. Foi o que eu tive de contribuição de elogios. Foi ao senhor, vereador. Não me faça enfrentá-lo como um algoz. Só uma parte? Só uma parte? Não, eu quero deixar claro que eu não fiz insinuações. Eu fiz uma pergunta e só fiz uma pergunta e vocês responderam que era o que eles esperavam. Vereador Tito Camaré, o senhor dispõe de 5 minutos. Talvez já. Não, eu entendo. Vereador Jânio, não cabe a parte nesse momento. Já terminou o tempo. Terminou o tempo, por favor. Eu entendo o pronunciamento do vereador Jander. Eu entendo que ele não quis chamar a Câmara
meu cartório do Executivo. Espero que não tenha sido. Agora sim, o senhor espera. Espero. Compreendo, porque é aquela coisa, né? Quando você politiza tudo, o fato de você sair para o banheiro vira um ato político também. Nós estamos politizando uma homologação orçamentária. Aqui não é uma casa de carimbadores. Aqui também não pode se tornar uma casa de opositores por oposição. Ou será que, na visão do vereador Jânio, que tem se mantido, tem se mostrado mais oposição, tudo que o prefeito Aurélio faz errado, tudo que a tua administração faz, tudo, não é possível. A gente não pode ser sectário a esse ponto. E não é possível que a gente use tudo. Quem pediu? Vamos. Se a administração Auric fosse ruim, ele não estaria como prefeito hoje. E a inteligência dele, o tanto que nós ficamos aqui, eu e o Parra, durante 4 anos, defendendo, e as defesas dele vai ser cassado, não vai poder ser candidato, não vai conseguir sair. O que o governo fez de tudo e o Auric saiu por cima e hoje é prefeito. Exatamente. Então a gente não pode fazer de tudo que a gente fala aqui nessa Câmara ser um momento político. Nós temos que ser sérios. Nós temos que ter juízo. Juízo. Depois a população xinga político, a gente não sabe por quê. Por causa disso, que a gente perde o juízo discutindo bobagem. É só uma questão orçamentária. Não adianta dizer que não é. Hoje é só isso. O projeto errou, o projeto veio errado. Por pressa, por culpa de algum funcionário, erro formal. Redação, errou a rubrica. Não é que o processo do TCU, porque o Tribunal de Contas, que vocês são carimbadores. Não pode isso, gente. Eu não sou carimbador, eu venho aqui discuto todo o projeto que tem. Eu discuto na prefeitura, eu discuto com o prefeito. Os vereadores aqui vão lá e discutem os projetos também, oposição e situação. Não vai querer cair. É discutido a exaustão. Nós vamos no departamento. Eu me debruço sobre as leis. Hoje, esse negócio de Google é a coisa mais fácil do mundo. Você dá um Google lá sobre qualquer assunto e você tem uma legislação completa, uma literatura completa. Eu não vou me colocar nessa situação de carimbador. Não sou carimbador. Vocês não são carimbadores. Vocês foram para a rua, vocês pediram voto. E não é para carimbar, você pode fazer muito pouca política. Eu sou do tempo que vereador aqui se elegia por bolsa de estudos. Eu sou do tempo que aqui, nesse plenário aqui, uma Câmara de 21, acho que eu fui vereador, 16 era ligado à saúde, a Sueli, você lembra, Cidão? 16 era médico, farmacêutico e a Sueli também, que era ligado à saúde. Hoje em dia não se faz mais política assim, acabou, esse clientelismo acabou, não tem mais. Vai tentar fazer política hoje com bolsa de estudos. Se você não der 100% mais um lanche, não tem bolsa de estudo, não vale, tem que ser o 100%. Não tem política mais com isso acabou. A política agora que a população pede é outra. Eu peço, mais uma vez, quando eu falo que eu espero que seja votado rápido, não é que eu quero acelerar aqui, tanto que eu estou usando tudo o tempo que eu posso. Eu não quero acelerar o processo legislativo. Eu simplesmente quero que a gente se atenha ao fato e discuta o fato. Vamos discutir o orçamento. Quanto é que a gente estimou o orçamento? Por que não executou o orçamento? O que está acontecendo? Vai executar? Não vai? Houve uma superavaliação? O DAI foi preterido? O DAI foi privilegiado? É isso que nós temos que discutir. Mas não, se o Auric vai ser preso, se vai perder o mandato, se isso, aquilo. A partir de uma rubrica orçamentária, juízo, pessoal, por favor. Convido o Maurício Fernandes para assumir a presidência. Senhores vereadores, bom dia. Senhora vereadora, bom dia. Público presente, imprensa que nos acompanha pelas redes sociais. Líder, peço desculpa, não é praxe a gente usar a tribuna, a voz da liderança, mas na condição de presidente eleito da Casa pelos senhores vereadores, eu preciso me posicionar. Creio, vereador Jânio, que a sua intenção nas palavras ditas não foi a que coube a interpretação de muitos, inclusive a minha. Porém, esta Casa de Lei, este plenário, este púlpito, ele é sagrado para aqueles que são eleitos pelo voto popular, como os 19 aqui o são. Então, qualquer suposição, qualquer ilação, qualquer insinuação, cabe uma resposta veemente e incisiva. Nós estamos completando hoje o primeiro semestre dos 8 semestres que estaremos
lado a lado. Contribuímos com 20 sessões ordinárias, fizemos 12 sessões extraordinárias, tivemos vários projetos de lei de extrema relevância discutidos à exaustão por esses 19 vereadores, projetos relevantes que vieram do Executivo e projetos relevantes que vieram do Legislativo, onde todos os vereadores aqui, sem exceção, me darei o direito de não citar nenhum, para que eu não cometa injustiça com outro, apresentaram projetos de extrema relevância para a nossa cidade. Aqui é uma casa onde a gente se politiza tudo. Aqui é o ambiente, é o espaço justo, legal e correto para que se faça política, onde você dá o confronto de ideias, onde você provoca o debate, onde você questiona posicionamentos interpartidários, até entre próprios partidos. Mas a qualidade desta casa, eu estou no meu 2º mandato, mas tenho uma vasta experiência em assessoria legislativa, já trabalhei com vários outros vereadores no passado, aprendi com todos. Essa é uma das câmaras que eu presencio de maior qualidade na capacidade argumentativa, na capacidade, na qualidade dos projetos apresentados e principalmente na conduta, na postura, na condução ética de cada um de nós. Não quero entrar no mérito do projeto, porque concordo plenamente, em 100%, sem nenhum questionamento, mesmo tendo posicionamentos pessoais contrários a alguns pontos, os quais eu não me posiciono porque a presidência não me cabe, mas este projeto é simplesmente um ajuste contábil que precisa ser feito. Não tem pegadinha, não tem veja bem, não tem volta, não tem nada. É um projeto de ajuste contábil. Aonde o projeto original veio, nós debatemos, houve uma falha, houve uma falha de digitação, onde apenas um número estava errado, mesmo assim a casa remeteu o projeto de volta, reabrimos o debate e nós o estamos acertando. Em momentos futuros, se haverá ou não uma eventual terceirização, concurso, esse é um debate que faremos no momento oportuno. Por isso que eu não quero entrar no mérito do debate. Eu só quero deixar claro que esta casa, a qual eu tenho orgulho em presidir por esses 6 meses, por mais 1 ano e meio à frente dessa presidência, é uma Câmara com 19 vereadores que jamais, em nenhum momento, seja nas reuniões que a gente faz para ajustar a sessão, porque às vezes quem nos acompanha nas redes sociais ou aqui presente, pensa que o vereador trabalha apenas no momento da sessão e não entende que o vereador fica praticamente os 7 dias da semana à disposição da população, do município. Todo o projeto de lei, quando entra na ordem do dia, já foi exaustivamente debatido nas comissões. Então, essa situação, ela requer muito cuidado, muito cautela, para que este episódio seja superado, seja compreendido por todos. E aí eu peço a gentileza de todos, e me incluo neste pedido, que a gente tome muito cuidado nas nossas falas, nos nossos posicionamentos, nas nossas condutas, nas nossas posturas, para que não caiba má interpretação. Sejamos claros, sejamos diretos, sejamos pontuais nas críticas e nos posicionamentos que a gente tem, para que não abra nenhuma margem de questionamento, que não aquilo qual o vereador ou a vereadora quis dizer. Obrigado a todos, vereadores. Encerrada a discussão, encerrado o encaminhamento, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno, com votos contrários do vereador Francisco de Macedo Bento e professor Janderli. Com a palavra, alguém para declarar o voto? Com a palavra, primeiro secretário Maurício Fernandes, para a leitura do 2º item da ordem do dia. Processo de número 4142/2017. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, Discussão, senhor presidente. Dispõe de 10 minutos, vereador. Senhor presidente, nobre líder, eu quero com esse projeto mostrar que a bancada do PP é uma bancada independente. Eu quero encaminhar e discutir a votação favorável a esse projeto. Foi bem elaborado e explicar de onde vem e como começou tudo isso. Esses 100 mil reais que a Fundação pede nessa questão dessa rubrica é de um dinheiro de 4 milhões que veio para São Caetano no final do ano passado. Isso tudo começa em 2014, quando eu estava à frente da Secretaria de Cultura, no qual eu até agradeço ao Parra pelas... Por isso você vai encaminhar favorável, foi feito seu, é isso? Você pode deixar, meu presidente? Claro, eu só queria entender. Não só isso. Não é por causa disso só. É que o projeto é bom. A coisa é boa. Por exemplo... Uma coincidência foi o senhor, não? Poderia ter sido eu. Claro. Que em 2014, né, quando a gente queria lá trazer o Pronatec aqui para São Caetano, começamos as negociações, mas a Fundação das Artes tinha um problema sério que a Secretaria da Cultura, da Educação, não resolveu esse problema. Até inclusive o nobre vereador, lembro bem disso, Beto Vidossi, que nos ajudou muito, já que ele era do PSDB e o secretário estadual da Educação do PSDB, para destravar essa situação. Porque olha a questão como era maluca. A Fundação é uma entidade pública do município de São Caetano, entretanto, a Secretaria Estadual de Educação, como ela cobrava mensalidades, entendia como uma instituição privada. E isso amarrava, não dava para fazer o Pronatec aqui. Então foi uma luta muito grande, fomos lá na Secretaria, até que a gente conseguiu destravar isso e ter a certidão que garantia trazer a verba do Pronatec para São Caetano. Em 2015, houve a primeira liberação, a aprovação do PAC, porque o Pronatec, vocês devem ouvir muito falar na questão da educação, mas há um braço voltado para a cultura, para cursos de formação cultural. E aí, em 2015, em abril especificamente, o Ministério da Educação liberou 342 mil reais para que a gente conseguisse realizar 5 cursos e oferecemos 180 vagas. Em junho de 2015, 200 mil reais. E aí só foram 2 cursos. Foi naquela fase de transição, impeachment, confusão, Brasília lá. E aí a gente só conseguiu fazer 2 cursos com 50 vagas. Entretanto, esses 7 cursos, eles foram reconhecidos pelo MINC, né? E nós tivemos a retenção de alunos, ou seja, alunos que começaram e terminaram, em 90%. Em 90%. Isso garantiu o reconhecimento do Ministério com o São Caetano, a cidade que apresentava a melhor situação em relação a isso. Pois bem, isso foi importante por quê? Porque no início desse processo, era difícil conseguir verba, porque qual era o argumento? São Caetano é uma cidade rica. A gente batia lá no Ministério, São Caetano é uma cidade rica, não precisa de recursos. Mas quando a gente começou a implementar os cursos e o Ministério viu que São Caetano apresentava a melhor situação, reconheceu que merecia receber esses recursos.
E aí, no final do ano passado, por esse reconhecimento, liberou 4 milhões para 400 vagas. Não foi porque acontecia para muitos municípios do Brasil que era a situação de pobreza do município. São Caetano foi pela sua competência. Mas isso não foi competência do secretário. Isso foi a competência da equipe, que inclusive teve várias vezes em Brasília, em seminários promovidos pelo Ministério. Portanto, hoje, fico feliz que o novo secretário esteja encaminhando essa situação. E essa rubrica é que 100 mil reais desses 4 milhões são para que os alunos, como falou bem o líder, possam receber material gratuitamente. E aí os cursos começarem a funcionar. Daí que eu dou a importância, puxando uma parte ao lado, para a casa do grande ABC, que vocês participaram da inauguração. Porque a grande dificuldade, quando a gente ia para Brasília, era exatamente nisso. Lá você precisa de ter projetos bem elaborados e você precisa ter um apoio logístico para fazer isso e pessoas para acompanhar. Porque os ministérios estão constantemente fazendo editais. Se você não acompanhar, você pode perder essas verbas. Eu quero parabenizar os senhores que participaram dessa inauguração, né? Quero aqui parabenizar os prefeitos do ABC que tomaram essa iniciativa, principalmente o presidente do consórcio, o prefeito Orlando Morango, o diretor executivo Fábio Palácio, porque vai ajudar muito para os municípios da região conseguir carregar recursos para cá. Porque se você não tiver um projeto bem elaborado, um projeto com consistência, e você não acompanhar esse projeto, você pode perder esse recurso. Espero que o curso tenha sucesso e que no final do ano o novo secretário consiga não 4 milhões, mas 5 milhões e que essa possibilidade continue em crescimento. Por isso, senhor secretário, aliás, senhor líder, já estou nomeando o senhor secretário de governo, já que a vaga está aberta, né? Está para o prefeito. Hoje ele que é prefeito, que é, nesse sentido, que é um projeto interessante e é bom para o município de São Caetano. Isso mostra a nossa independência, assim como trouxemos a verba lá do Ministério das Cidades para a pavimentação de ruas de São Caetano. Esse é o nosso encaminhamento. Nós vamos sempre manter a independência para questionar aquilo que a gente entende, compreende, que seja errado, que não esteja dentro da lei e que seja complicado para o município. Mas apoiaremos e encaminharemos todas as questões que valem a pena para o município. Porque no final, o beneficiário final de tudo isso é o nosso morador da cidade de São Caetano do Sul. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Alguém mais para encaminhar? Dispõe de 5 minutos. Você, breve, e não posso encaminhar melhor do que o governo encaminhou o projeto. Até porque tem parte do histórico desse dinheiro que foi remetido para cá. Quero aproveitar que o Jander falou da inauguração do escritório lá do Consórcio Municipal de Prefeitos de Brasília, e um grupo de vereadores, 8 vereadores da casa, me incluo nesse grupo, e fomos lá até a inauguração nessa semana, que eu reputo ser de importância. Eu até brincava com o Pio e alguns colegas vereadores, que eu não sabia o que eu estava fazendo lá, tanto que eu critiquei o consórcio durante 4 anos. Mas, no fundo, eu estou dando um crédito, né, um voto de confiança a essa nova era do consórcio,
com o Partido dos Trabalhadores exterminado do Grande ABC e consequentemente, do consórcio. Então, eu creio que esses 7 novos prefeitos que assumiram a região e que possam fazer com menos dinheiro, muito menos dinheiro do que os antecessores tiveram no consórcio, façam um trabalho importante para a região. E eu acho que o escritório ele terá um papel importante, sim, para encaminhar projetos, para conseguir verbas, porque as prefeituras estão sem recursos, então, com certeza, há necessidade de reforço de recursos federais. E torço para que o Fábio Palácio desempenhe um ótimo trabalho à frente do consórcio lá em Brasília e aqui na região. E também quero aproveitar, utilizando a tribuna pela última vez nesse primeiro semestre, primeiro ano dessa legislatura, e falar desse novo período. Né? Temos aqui vários senadores que retornaram, se não me engano 4, se contarmos o Maurício, que veio efetivamente, mas que participou muito também da última legislatura. Temos alguns vereadores que se reelegeram e também muitos novos vereadores iniciando sua carreira nesse ano de 2017. Concordo com o presidente, acho que formamos um grupo de vereadores que representa a altura a nossa cidade, não só pela votação, né, pela condução via urna, que nos trouxe até aqui, mas pela diversidade de profissões, de experiência, de idade. Nós temos aqui pessoas com mais experiência de vida, outras mais jovens, que isso dá um tempero ideal para essa Casa de Leis. E também concordo com o presidente quando fala da qualidade dos projetos que nós votamos aqui. E eu acabei de perguntar ao presidente, e ele me passou aqui, nós aprovamos nesse semestre 126 projetos de lei, de uma ótima produção legislativa, sendo que dos 126 projetos, apenas 11 foram projetos de lei oriundos do Executivo, 115 produzidos por nós, vereadores da Casa. Então, isso demonstra a nossa preocupação, o nosso trabalho sério. Não só de terça-feira, muitos nem usam a tribuna, mas também não quer dizer que não estão empenhados, porque usar a tribuna é uma questão até, muitas vezes, de timidez, muitas vezes não gosta de falar em público, mas os bastidores da Câmara tem muito debate com o Executivo, debate interno, debate nas comissões, e muitos vereadores que não falam aqui, falam muito, né, quando não estão nesse microfone. É uma característica individual de cada um dos vereadores. O Chico mesmo é um ser político 24 horas do dia, é um dos que mais conhece a casa, um dos que mais conhece os bastidores da política da cidade e quase não abre a boca. Quem olha de longe pensa que o Chico nem gosta de ser vereador. Quem conhece a Câmara sabe que é um dos que mais atuam diuturnamente. Aliás, já foi meu professor aqui muitas vezes quando eu era assessor, me ensinou a fazer vários cálculos matemáticos eleitorais. Então, nós temos, além disso, um número expressivo, 1.031 requerimentos que foram protocolados e encaminhados ao Executivo, às polícias, militares, civil, PCM, outros órgãos aí, da DAE, DAES, etc. Então, eu, como já não sou muito experiente, mas tenho um pouco de experiência, eu concordo com o presidente Pio que ao elogiar a nossa casa, não só porque o povo tem razão e elege quem quiser, não, por conhecê-los, por saber da competência, da vontade de acertar e de quanto a gente trabalha pensando no melhor para São Caetano. Eu sempre falo aqui, né? Falar que ama São Caetano, eu acho que chovendo molhado. Acho que todos nós aqui amamos, não somente nós que estamos aqui, mas quem está nos vendo aqui no Facebook, a presença aqui na casa, tá certo? Então, eu me despeço desse semestre, otimista com a casa, preocupado com a crise brasileira. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, encerrado o encaminhamento, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao referido projeto permaneçam como estão. Aprovado em
primeiro turno de forma unânime. Encerrada essa primeira sessão, eu convido a todos os vereadores que assinem o livro de presença para que imediatamente já encerre a próxima sessão. Declaro encerrada a presente sessão. Uma rubrica, né? Acertar o número. Acertar o número? Não. Acertar o número. Entendeu? Esse é o problema. Ele tem que pensar para falar assim. Tudo bem, eu vou ficar escutando isso. Havendo o número legal, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes para a leitura das matérias da ordem do dia. Processo de número 4141/2017. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do artigo 1º da Lei de número 5.526, de 22 de julho de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Com os votos contrários. Aprovado em segundo turno. Com os votos contrários do vereador Francisco de Macedo Bento e do vereador Jander Lira. Aprovado em segundo turno, Publix. Para justificar o voto, o vereador César Oliva dispõe de 5 minutos. Bom dia, presidente, mesa, colegas, público presente. Vou ser breve aqui na minha justificativa. Ter aprovado esse projeto não significa que eu troquei de opinião com relação a tudo que eu debati aqui na sessão em que esse projeto foi aprovado. Entendo pessoalmente que ser uma correção de redação. Agora o projeto já foi aprovado, não tenho como retornar. Então, uma correção de redação, por isso meu voto foi favorável. Inclusive, o documento que o Jander apresentou confirma exatamente aquilo que eu havia falado aqui durante a discussão do projeto na última sessão, quando li a última peça do Ministério Público. Estava sendo passada a informação de que o concurso estava invado de fraudes e que seria cancelado. Era uma mentira. A peça do Ministério Público dizia exatamente isso, que o Ministério Público e a Procuradoria se posicionava de forma que os fraudadores fossem punidos e os de boa-fé tivessem continuidade no certame. Só uma parte, Claro. César. Inclusive, confirma que, na verdade, quem está pedindo o cancelamento do concurso é o superintendente do DAE, não é o Ministério Público. O Tribunal de Contas aponta, desculpe novamente, o Tribunal de Contas fez apontamentos, o Ministério Público, como você bem falou, fez aquelas observações pertinentes. Agora, quem pede é o próprio Executivo, através do superintendente. Essa, pelo menos, é o documento que eu tenho aqui assinado pelo superintendente, encaminhando a promotoria. Isso. Obrigado, vereador. Exatamente isso. Inclusive, já naquela peça, já informava que quem estava requerendo o cancelamento do concurso era o próprio DAE. Isso comprova também a falta de informação que tem vindo a esta casa. Partilho desta mesma opinião. Eu acho que nós temos que ser informados exatamente daquilo que está acontecendo.
sob o risco de aprovar ou rejeitar coisas aqui sem ter a base de informações precisas. Então eu acho que nesse primeiro semestre, se ficou uma lição é essa. Eu gostaria de ser muito bem informado do que chega nessa casa. Exatamente do que está acontecendo, ponto e vírgula. Esse projeto é um exemplo. Bom, gostaria só de aproveitar o resto do tempo de falar sobre a abertura do consórcio. Estive lá presente também. Uma ferramenta importantíssima, aquele escritório em Brasília, para capitanear recursos do nosso ABC região. Realmente muita gente fala, poxa, mas o custo é um custo baixíssimo. O Fábio Palácio fez um trabalho incrível de redução de gastos, então o custo ficou um custo realmente muito baixo para aquilo que pode trazer para o ABC região. Realmente você tendo um QG lá, em que os prefeitos, os vereadores possam ir, possam utilizar a estrutura, possam ter um lugar físico para receber, fazer reunião, faz toda a diferença na hora de você pedir verba e tudo mais. A gente sabe que só via e-mail aqui fica bem complicado, as coisas vão se perdendo no tempo. Agora, só para finalizar, eu gostaria de mencionar que, Jander, a pergunta que você fez aqui na tribuna, ela foi coerente ao seu discurso. Eu acho que a interpretação a gente tem que pensar duas vezes antes de se ofender. A pergunta foi totalmente coerente ao discurso. Perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Mas perguntar não é insinuar. Então, bem, opinião, mas só queria deixar registrada a minha opinião, que eu achei a pergunta coerente ao discurso. Eu não me ofendi, porque eu não sou um carimbador, eu não vou fazer isso. Eu sei que essa casa tem trabalhado muito e arduamente. Projetos importantíssimos foram aprovados. Tenho orgulho de ser vereador aqui dentro e partilhar isso com os demais colegas. A capacidade aqui é imensa. Mas foi apenas uma pergunta. Legal? Obrigado. Encerrada a justificativa. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura do segundo literário. Processo de número 4142/2017. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Publix. Para declarar o voto, o vereador Tite Campanella. Presidente, quero agradecer o encaminhamento dos dois projetos que recebemos dos nossos pares aqui. E querendo ser breve, nós estamos encerrando esse semestre e quero fazer aqui só uma menção. Foi um semestre de grandes emoções. Eu espero que a gente não tenha que nos encontrar de novo agora no recesso, apesar de você que todos vão continuar trabalhando. Mas foi um semestre de grandes emoções, né? Eu retornei a essa casa depois de 16 anos que eu tinha deixado de ser vereador. Encontrei grandes amigos novos e velhos. Tínhamos uma posição diametralmente oposta. Enfrentamos aqui logo no começo dois grupos distintos, G9 e G10. Vossa Excelência, presidente, não foi o nosso candidato na eleição da presidente da mesa, mas eu quero dizer que eu fiquei muito contente nesses 6 meses de tê-lo como amigo, de tê-lo como colega de plenário, de tê-lo como amigo também na discussão dos processos das cidades, das demandas que a nossa cidade possui, junto aos demais vereadores. Mas Vossa Excelência foi uma grata surpresa no comando desse legislativo, implantando uma dinâmica que realmente eu não esperava. Então, eu gostaria que tecer esses elogios à sua presidência, ao senhor, à sua presidência, aos demais colegas vereadores também, que nos acompanharam nesses primeiros 6 meses. Temos ainda 3 anos e meio pela frente. Então, quando eu faço alguma menção, eu, sinceramente, aqui, quero colocar no fundo do meu coração, eu não faço isso buscando nenhum tipo de promoção pessoal.
Não adianta ser um bom vereador numa Câmara ruim. Os políticos, como um todo, estão mal falados, estão mal avaliados. Então não adianta eu ser um bom vereador, fazer 60 postagens no Facebook falando das minhas virtudes e das minhas qualidades, e de como eu sou bom, e de como eu sou sincero, de como eu sou ético, se a Câmara não vai bem. O importante é que a Câmara vai bem. A Câmara indo bem, a população reconhece o trabalho da Câmara, reconhece o trabalho dos vereadores e todos crescem. Mas era para colocar exatamente isso, aproveitando esses minutos que eu tenho aqui, para colocar isso, elogiar a Câmara pelos primeiros 6 meses, situação, oposição, G9, G10, G3, G2, a gente fica brincando agora, todo lado tem um jeito diferente. Mas a brincadeira é uma discussão entre os vereadores, a coisa do café. E enaltecer a sua presidência, que foi muito boa, e o trabalho de todos os vereadores aqui. Muito obrigado. Obrigado, líder. O tempo foi rápido. Eu concordo com as palavras em relação à condução da casa nesses primeiros 6 meses. Tenho certeza que no próximo ano e meio teremos a mesma condução. Parabéns, presidente. Obrigado, vereador. Agradeço a todos os vereadores aí pela forma como conduzimos todas as sessões ordinárias e extraordinárias ao debate e a preocupação da cidade de Quitutes para se Caetano cada vez melhor. Nada mais havendo, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão e, líder, de fato, não há nenhuma previsibilidade para que a gente levante o recesso. Então, bom recesso a todos. Até agosto.